Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário Servo Roberto, mais um estudo para a nossa fé, para a gente conhecer a Escritura do jeito certo. Em Mateus 16, 16 até o 18, vai dizer assim, Mateus 16 até o 18. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, é o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então já temos uma revelação, não de homens, não de pastores, não de homens que se apartaram do magistério, que se apartaram da tradição, para ter suas próprias conclusões, suas próprias interpretações, segundo Pedro 20, o uso pessoal, interpretação pessoal é proibido. A Escritura foi compilada, foi guardada, foi organizada para a igreja. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja é essa? Que só tem um batismo, que só tem uma fé, que só tem um pastoreio, que só tem um Espírito Santo. Onde está isso, Servo Roberto? Efésios 4 e 5, que é uma igreja que é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Em Efésios 5, 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Olha só que interessante. Os protestantes falam assim, mas qual é a verdadeira igreja? Como surgiu a igreja? Porque a gente vemos várias igrejas, né? Mas a Bíblia fala só de uma igreja. A Bíblia fala só de um ministério, apostolado. O que isso fala só de um pastoreio, um porta-voz, que é Pedro. João 21, 15, 17, Cristo dá convicçãomente a Pedro. Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É só que interessante. A igreja foi fundada ali na cruz, com sangue, purificada com a água do batismo. Ali surgiu a igreja, ali na cruz. Por que o templo do rei Salomão foi destruído? Porque tem que ser edificado na cruz. Tem que ter um fundamento, a cruz. Por isso que o templo do rei Salomão foi destruído. Não ficará pedra sobre pedra. O véu foi rasgado. O Velho Testamento. E revogado para a nova aliança. Interessante. Para você ter convicção que vai ter um pastoreio, que vai ter sucessores, vai ter uma doutrina, que vai ter um Espírito Santo, que não vai ter confusão. Segundo Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala que vão pegar vários Jesus diferentes. Não ficará pedra sobre pedra, Mateus 24 ali, que isso fala. E o fundamento é Cristo. Cristo. Lá na cruz. O templo do rei Salomão não foi fundado na cruz. Não foi gerado na cruz. Por isso que acabou. Por isso que o véu se rasgou. Foi que, por mediador, anjo que fazia mediação por porta-voz Moisés. No Novo Testamento não tem mediador. O único mediador a Deus é Cristo. Por isso que o templo do rei Salomão foi destruído. A nova aliança é Cristo. A igreja é fundada ali na cruz, com sangue. Olha só, esse texto é simples de entender. Ó. João 19, 17 em diante, você vai entender até o 27. E João 19. Engraçado, o surgimento da igreja, a Nossa Senhora está ali junto com Cristo na cruz. Como Simeão profetizou em Lucas 2, 35. Cristo sendo a transpassada ali na cruz e a alma de Nossa Senhora sendo a transpassado também. Cristo fundando a igreja e Nossa Senhora a intercessora intercedendo. Olha que lindo, cara. A cruz foi fundada ali quando o soldado furou Jesus Cristo ali no peito. Olha só. João 19, 34. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado como uma lança
Imediatamente saiu sangue e água. Agora você vai ali em Efésios. Ó como foi fundada a igreja, cara. Com sangue e água. Por que água? Para purificar. Tanto que aquele soldado, como no filme lá, né? Quando fura Jesus Cristo, ele se converte, cai de prostrado ali. Já é um novo homem. Efésios 5. Olha só que interessante. A grandeza da igreja que a gente tá, cara. Foi fundada com sangue e água. Por que isso aconteceu? Efésios. Aqui, ó. 25 até o 27, ó. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. A verdade está na igreja. A igreja, o fundador dela é Cristo. O fundador dela não é de Macedo, não é R. Soares, não é Gernoduque, não é Sila Malafaia, não é, meu irmão. O fundador dela é Cristo. Com sangue e água. E sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2, 20. E 1 Coríntios 2, 28. Foi constituído primeiramente os apóstolos. Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6, que ele escolheu. Efésios 3, 10. Assim de hora em diante, as denominações apostoladas celeste podem conhecer pela a igreja a infinita diversidade da sabedoria. Como Cristo fundou essa igreja, cara? Como Cristo fundou essa igreja? Olha só que interessante. Foi cravado os pregos, foi coroado com coroa de espinho, foi chicoteado, carregou a cruz. Quando Cristo morre ali na cruz, nasce a igreja. Quando aquele soldado fura ele. Tudo consumado. E o véu do templo do rei Salomão rasgou. Porque é a nova aliança. Como ele fundou essa igreja? João 19, ó. Ou Mateus 27, ou Marcos 15, ou Lucas 23. Levaram então ou consigo Jesus, ele próprio, carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgata. Olha só que interessante. Olha o 23, ó. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado, a túnica, porém toda tecida desde alto baixo, não tinha costura. Aqui Nossa Senhora junto com Cristo ali na cruz, ó, Lucas 25 até o 27. Olha, Jesus, a cruz. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa aquela, orando junto com os apóstolos, esperando parar junto com os apóstolos. Ela já é cheia do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, a pentecostal, a neopentecostal. Eu não entendo, os caras querem seguir uma igreja que a minha igreja é pentecostal, a minha igreja é neopentecostal, mas não tem a origem da cruz, não foi fundada ali na cruz, o fundador é homem, doutrina de homem, que se apartou da cabeça, que se apartou do corpo místico, para fundar sua igreja. E não tem a cheia do Espírito Santo. Os apóstolos, de acordo com a tradição. De acordo, Maria ali na cruz com Cristo e Maria aqui junto com os apóstolos. Maria ali dando a luz a Cristo, dando a igreja, a luz à igreja, é que os caras não tem quem tem Maria. Olha só que interessante, ó. As apóstolos 1,14. Todos eles perseveravam unicamente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele.
Olha, irmão dele. Olha agora você cata ali em João. Os caras vão falar, ah, Maria teve filho. Ó, Jesus teve irmão. Ah, não, meu irmão. Olha só que interessante, ó. Vê se eu acho aqui. 19. Aqui, ó. Apareceu Maria Madalena. Olha o que ele fala para Maria Madalena. 17. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos. Diz ele, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Olha só. Mesma coisa ali em Atos dos Apóstolos, que está falando aqui. Os irmãos cristãos convertidos, que tem Maria como mãe, que acolheu Maria como mãe, como João, discípulo amado. Vai e fala para meus irmãos que eu ressuscitei. A igreja está aí, vai proclamar, vai anunciar. Vou dar a chave a Pedro. Vai edificar a igreja, vai edificar a igreja. Tanto que depois ele fala, ficar em Jerusalém que vai vir o Paráclito. Vai lembrar tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei para vocês edificar a minha igreja. Porque eu já fiz o principal, eu fundei ela. Eu gerei ali na cruz, com sangue e água. Isso que os protestantes não entendem. Isso que católico também não entende. A nossa igreja foi edificada, foi fundada com sangue e água. Muito diferente dessas igrejas que a gente vemos hoje em dia, meu irmão. A nossa igreja tem a origem. A origem. A cruz. A cruz. Cruz. Olha o terço ali atrás ali. Quando vejo uma cruz, um terço, meu irmão, Jesus sendo crucificado, ele já leva ali, a igreja está sendo anunciada ali, já está sendo fundada. Tanto para você se reconciliar com Deus, para se arrepender, ter acesso, e a igreja. Para você não se desviar, não se perder. Olha só que interessante. Poderia pregar mais coisa aqui, mais coisa para mostrar para você, mas isso aqui já é amplo. Só você meditar ali, ó. Tanto aqui como olha, Atos Apóstolos. 8. A conversão do ministro da rainha da Etiópia. Ele está lendo a escritura, mas não entende. Membro da igreja, coluna da igreja, vai e explica para ele. Não teve uso pessoal, não teve interpretação pessoal, não foi procurar a igreja a fundo de quinta para ter interpretação, para ter conhecido a escritura, não, meu irmão. Olha só que interessante. Pediu auxílio para aquele que caminha na verdade. Ó, Felipe aproximou-se. Eu vi que eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Olha só que interessante. Meu irmão, nós temos a verdade, meu irmão. Sim, eles têm pedaço da verdade, eles podem ser salvos. Mas 100% é a igreja que Cristo fundou na cruz, meu irmão. 100%. Posso me arrepender agora e ser salvo. Mas você buscando a verdade, você está 100%, meu irmão. Sou missionário, servo Roberto. Salve Maria sobre a sua vida.